Se em algum momento você decidiu fazer uma mudança na sua vida, seja começar a ler mais, seja ir para academia, seja mudar a sua alimentação, você já deve ter percebido o quanto isso é difícil. E eu imagino que você veio aqui no YouTube e você procurou vídeos para lidar com procrastinação, para conseguir superar esse desafio, e os vídeos falaram para você: motivação não importa, o negócio é ter disciplina. E aí você falou: é isso, o negócio é ter disciplina, não dá para confiar na motivação, então vamos lá. Vamos dizer que você decidiu começar a tocar um instrumento novo. Aí na primeira semana você falou: vamos lá, disciplina. E você foi estudando um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Na primeira semana você conseguiu todo dia estar ali praticando um pouquinho. Aí de repente na segunda semana teve um incidente ali no seu dia, você falou: putz, hoje não vai dar para praticar. E aí no dia seguinte você perdeu a vontade, assim, você falou: ah, não sei, e também não praticou. E mais nenhum dia você praticou. E aí começou agora a vir um sentimento de peso, um sentimento de culpa, e falando: não, mas eu tenho que ser mais disciplinado, eu tenho que conseguir dar conta disso. E você foi lá de novo. E você falou agora: não, não vou usar o Instagram, vou parar com isso e vou só focar no meu instrumento aqui. E aí na primeira semana você estava lá. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, você conseguiu. E aí terminou a primeira semana, aconteceu de novo. Teve um pequeno incidente, você falou: poxa, hoje não dá mais para praticar. E no dia seguinte também não praticou. E sabe o que é pior? Nesse dia seguinte você ainda ficou o dia inteiro no Instagram. Você não só ficou o quanto você ficava antes, você ficou muito mais. Como se você estivesse compensando todo o tempo que você tinha deixado de ficar, né? Então, se parece que eu estou descrevendo muito precisamente a sua situação, é porque já aconteceu isso comigo várias vezes. Não especificamente em relação ao Instagram, mas mais relacionado a videogame, né? E por que que isso acontece? Porque a gente fala que vai parar um hábito que a gente considera ruim naquele momento e começar um hábito bom, e na primeira semana a gente consegue e depois parece que o comportamento simplesmente evapora, né? Será que a gente é tão indisciplinado assim? Será que esse é o problema? E o que é que significa essa tal disciplina? Como é que se tem disciplina em primeiro lugar? Então vamos falar um pouquinho disso hoje. Para começar, a gente precisa entender o que de fato é disciplina. Quando você olha para uma pessoa e se fala: essa pessoa é disciplinada, chances são que você está vendo o seguinte: você está vendo a pessoa fazer um comportamento que você considera difícil, como por exemplo ter uma dieta regrada ou ir para academia todo dia, e ao ver aquele comportamento você vê que ela tem constância, ou seja, ela realmente está ali todo dia fazendo aquilo que é difícil para você. Então, vendo de fora, a gente pensou: poxa, aquela pessoa é disciplinada. Só que isso não diz nada pra gente do que está do lado de dentro. O que é que está passando dentro dela que faz ela ser disciplinada? É nesse sentido que a gente vai passar a entender que quando a gente fala disciplina, a gente está falando muito mais de um efeito do que de uma causa. Então, quais são as causas que faz aquela pessoa ser disciplinada? É tipo eu falar assim pra você: ah, ganhei 10 novos inscritos aqui no YouTube. Tá, mas qual foi a causa desses 10 novos inscritos? Foi eu ter feito esse vídeo e aí os inscritos vieram? Será que a causa foi que eu divulguei o meu canal em algum lugar e essas pessoas se inscreveram no meu canal, né? Então, perceba que só eu dizer o efeito, que é ganhei 10 inscritos, não te fala nada sobre a causa, como esses inscritos chegaram, né? Então é nesse sentido que, quando a gente fala de disciplina, vendo uma pessoa de fora, aquela pessoa é disciplinada. Tá, mas qual é a causa para ela repetir aquele comportamento difícil com tanta consistência? E é isso que a gente vai entender hoje. A gente vai entender que a disciplina ela tem algumas causas. A primeira delas é o que é mais falado e provavelmente você vai ver em outros vídeos aqui do YouTube, que é um hábito. O que é um hábito? Um hábito é aquele comportamento que de tanto a gente se repetir, ele ficou automatizado pra gente. Então, quando você vai no banheiro escovar o dente, você está prestando atenção aonde você está escovando seu dente? Chance são que você está pensando em outra coisa, enquanto os movimentos ali, exatamente iguais o dia de ontem, você está só repetindo, né? Então, mesma coisa tomar banho. Você provavelmente toma banho numa certa ordem, né? E que você não para pensar em como você está tomando banho, você só toma e pensa em outra coisa. Então é nesse sentido que um hábito se estabelece e a gente começa a fazer aquela coisa com muito menos esforço, porque ela se tornou de certa forma automatizada. Para ficar ainda mais claro, pense que um hábito é uma trilha no meio da mata. Sabe quando a mata está fechada e a pessoa passa com um facão e começa a abrir o mato? Só que o mato ele começa a crescer de novo. Mas quanto mais você repete aquela trilha, mais o mato vai se abrindo e fica aquela trilha muito característica, muito distinta, muito visível no caminho, né? Então, um hábito funciona exatamente na sua cabeça. Quanto mais você repete aquele comportamento, da mesma forma de preferência, né, vai criando essa trilha que o seu cérebro sabe exatamente por onde tem que ir. Agora note que para se desenvolver um hábito, você precisa de um esforço inicial, você precisa manter uma constância inicial para depois a coisa automatizar, né? Então, se eu vou para academia, eu preciso automatizar o hábito de vestir a roupa, o hábito de sair de casa, o hábito de fazer uma série de exercícios e saber fazer aqueles movimentos, né? Então, tudo isso, uma vez que eu estiver familiarizado, eu vou fazer automaticamente, sem pensar muito, vai ficar mais fácil. Mas o que é que vai me dar disciplina
para eu conseguir criar esse hábito em primeiro lugar. Então, por mais que hábito seja uma parte-chave de disciplina, não explica como as pessoas começam a se tornar disciplinadas, né? Então, agora vamos ver um segundo aspecto da disciplina, que é o ambiente. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que as pessoas consideram que eu sou muito disciplinado em relação à alimentação. Eu tenho uma alimentação muito saudável, por assim dizer, né? Só que qual é o meu segredo? O meu segredo é que eu não compro o que eu não quero comer, né? Então, se eu comprar uma caixa de paçoca que tem, sei lá, 20 paçocas, eu duvido que essa caixa vai durar mais que uma semana, né? Então, parte da disciplina é você ter um ambiente que te favorece em momentos que você está mais fraco. Então, quanto mais cansado você está, com mais fome, com mais sono, mais você tem a tendência de fazer comportamentos que são mais convenientes para você. Então, se eu estou com fome e não tem nada para comer e eu vejo uma paçoca ali, chances são que eu vou querer comer aquela paçoca. Está muito fácil para eu quebrar a minha disciplina, ir lá e comer, né? Então, outra parte de você ter disciplina é você gerenciar o seu ambiente para que nesses momentos, né, de fragilidade, digamos assim, nesses momentos em que você está cansado, tem uma solução fácil para você. Então, por exemplo, você preparar refeições, né, você tirar um dia da semana para preparar refeições, seu almoço da semana inteira, é uma forma de te dar essa conveniência durante o dia a dia. Então, você tá com fome, não tem nada pronto em casa, não tem nada para comer em casa, e você pensa, pô, vou pedir um iFood. Aí percebe o quão fácil é para você ser indisciplinado e fugir da sua alimentação? Por quê? Porque você não criou um ambiente que facilita você nos momentos difíceis, né? Então, esse é um segundo aspecto importante sobre a disciplina, que é você organizar o ambiente para te ajudar, né? Então, a minha alimentação é muito regrada, porque em casa eu não compro besteira, né? Então, nesse sentido, se eu tenho que comer em casa, eu tenho que comer o que tem aqui, né? Eu não tenho muito hábito de pedir delivery também, eu não criei esse hábito, né? Então, nesse sentido que eu acabo sendo disciplinado em casa. Mas se aqui em casa tivesse cheio de coisas não saudáveis, eventualmente seria difícil para mim manter essa alimentação com o mesmo nível de disciplina. Mas aí você me pergunta, tá, Jeter, mas tem pessoas que ainda não criaram um hábito, ou mesmo que criaram um hábito, ainda assim é uma coisa muito difícil, que ainda exige um esforço, e o ambiente delas não está 100% controlado. Então, por exemplo, um casal em que uma das duas pessoas tem uma alimentação disciplinada, regrada, e a outra não, né? E agora, o que é que explica, qual é a terceira causa dessa disciplina, né, que faz com que a pessoa mantenha aquela constância? E essa terceira causa, ela é justamente a nossa motivação. Mas peraí, Jeta, as pessoas não estão dizendo que motivação não serve pra nada, que motivação não importa e que o jeito é ter disciplina, como se disciplina fosse uma coisa separada de motivação. Então, como assim motivação é importante para disciplina? Né? Então, vamos entender o que não é motivação. Geralmente, quando as pessoas falam que motivação não importa, elas não estão falando de motivação, elas estão falando de empolgação ou de vontade. Como assim? Sabe quando você assiste uma palestra motivacional, ou às vezes você vê um vídeo muito empolgante no YouTube, e você sai com aquela vontade, tipo, é hoje, agora eu vou mudar minha vida, agora eu vou pra academia, agora eu vou fazer aquilo que é difícil, né? Essa sensação que você sente de que agora vai, é empolgação. É um sentimento que vai embora muito rapidinho, né? No dia seguinte você já não tem mais esse sentimento. Às vezes minutos, horas depois você já não tem mais esse sentimento. Então isso de fato é algo que você não pode confiar. Você não pode confiar as decisões da sua vida em momentos de empolgação, porque a empolgação vai embora do dia para a noite, literalmente. Então, é isso que geralmente as pessoas chamam de motivação, esse sentimento de empolgação. Mas isso não é motivação, tá? Isso é empolgação. E o que é vontade? Vontade é um certo nível de empolgação que você está afim ou não de fazer algo, né? Então, por exemplo, acordei hoje, não dormi bem, eu posso estar sem vontade de fazer nada, né? Esse sem vontade de fazer nada é outra coisa que as pessoas também atribuem à motivação. Então, você está esperando sentir a vontade de fazer algo, é isso que as pessoas vão dizer, esqueça isso, né? E apenas faça a coisa, não se prenda a esse sentimento, né? Então, nesse sentido, eu até concordo com esses vídeos, tá? De que, de fato, se você depender da vontade de fazer algo, você vai fazer muito pouca coisa na sua vida, porque a nossa vontade ela vai e vem. Se você não dormiu bem, se está com fome, sua vontade já começa a ir embora. Então, se motivação não é essa empolgação, não é estar com vontade, o que é de fato motivação? Motivação é literalmente o seu motivo para a ação. E esse motivo ele pode ter algumas dimensões, tá? A primeira dimensão é a necessidade. Então, se algo é realmente necessário para você, você vai lá e vai fazer, né? Então, imagine você estar com muita vontade de ir no banheiro. Não se tornou necessidade para você? Então, a motivação de você ir no banheiro agora é muito alta. Se antes era algo que você podia ignorar, agora você não consegue mais ignorar. Então, agora você está disposto a fazer coisas que antes você não estaria disposto. Então, por exemplo, você está num jantar, conversando com todo mundo e você não quer parar a conversa.
Se sua vontade de ir no banheiro for pequena, você não tem tanta motivação para parar de conversar. Se sua vontade de ir no banheiro for explosiva, daquela que você não consegue segurar mais, sua motivação de repente de parar aquela conversa e ir no banheiro é muito maior, né? Então, motivação é isso, existe um motivo para você ter aquela ação, existe, e esse motivo ele geralmente ele tem uma necessidade por trás, né? Eu trouxe aqui uma necessidade fisiológica, que é você ir no banheiro, mas existem também necessidades psicológicas ou emocionais, como por exemplo a necessidade de atenção, a necessidade de carinho, a necessidade de reconhecimento. A necessidade de pertencimento também é uma outra, a necessidade de competência, de você se sentir bom em algo, a necessidade de autonomia, de se fazer escolhas. Tudo isso são necessidades emocionais ou psicológicas. A partir do momento que você tem um motivo forte para atender uma dessas necessidades, você vai agir naquela direção. E isso pode te ajudar a manter uma constância durante um tempo. Então, o que é que acontece com essas pessoas que vão para academia ou fazem outra coisa muito difícil, tipo empreender ou alguma coisa assim, e elas falam, não, eu sou disciplinado, tem que ter disciplina. Qual é o segredo realmente dessas pessoas? Chances são que elas têm um ótimo motivo, né? Ou seja, por exemplo, você vê aquela pessoa que ela vai para academia todo dia, mas na academia ela tem amigos, ela convive com pessoas que vão para academia, ela faz conteúdo de academia, ela se sente competente quando ela malha, ela sente que ela é bom naquilo, ela instrui as pessoas sobre aquilo, ela tem a atenção das pessoas porque ela tem um físico bonito, né? Então, elas reconhecem o esforço, né? Tipo, nossa, você está malhando, está ficando grande. Então perceba que agora que o comportamento de ir para academia, ele tem múltiplas motivações. A pessoa tem reconhecimento, tem atenção, tem conexão, pertencimento, competência, autonomia. Então agora que todas as necessidades estão alinhadas com aquele comportamento, agora você tem muita força de estar motivado mesmo quando você não está afim. Esse é o ponto. Se você não tem motivação, você não tem comportamento. A ausência de motivação é um início de depressão, né? Aquele ponto em que você não consegue fazer nada, né? Então, a ausência de motivação é a ausência de comportamento. Se você literalmente cortar o circuito de comportamentais de um ser vivo, né? Fizeram um teste já com ratos e etc., o animal ele simplesmente para de se comportar. Ele não busca sexo, ele não busca alimento, ele não busca nada, ele para, né? Ele morre de fome. Então, motivação é literalmente o que te faz agir, certo? Então, a ausência de motivação é a ausência de comportamento. Agora, se você tem motivação, você se comporta mesmo quando emocionalmente você não está afim, quando você não está com vontade. Esse é o ponto. Mas nem só de necessidades vive a nossa motivação. Não é só quando existe uma necessidade urgente e iminente que a gente age. Existem também outros dois aspectos que influenciam se a gente tem motivação ou não para agir. Um desses aspectos é a identidade. A identidade é a crença que eu tenho sobre mim mesmo, ou seja, qual é a história que eu tenho contado para mim e que tem de alguma forma se reforçado durante o tempo. Então se eu digo para mim que eu sou um bom jogador de futebol, aí eu fui lá, joguei bola, a pessoa falou, nossa, você é muito bom. Então essa história que eu estou contando para mim mesmo, ela foi reforçada. Então nós temos histórias sobre nós mesmos que a gente foi reforçando com o tempo. A história pode ser que eu sou muito bom, pode ser que eu não presto para nada, pode ser que eu sou disciplinado, pode ser que eu sou indisciplinado, né? Então, nesse sentido que quando uma pessoa ela conta a história para ela que ela é disciplinada e ela vai lá, se compromete com uma coisa, ela vai lá e resolve, ela começa a fortalecer essa ideia que ela é disciplinada. E é por isso que você vê que pessoas que se consideram disciplinadas e falam que só disciplina importa, elas têm essa identidade, elas se veem como pessoas disciplinadas, né? Então é nesse sentido que você acaba criando uma profecia autorrealizadora, um ciclo virtuoso, né? E o contrário também acontece de você achar que é indisciplinado, e aí você coloca expectativas muito altas, você falha com você mesmo, e aí você continua reforçando essa ideia de que você é indisciplinado. Então existe esse outro elemento também. A forma que você enxerga você mesmo te traz um impulso de ser congruente com essa história, e aí isso fortalece ou não a sua motivação naquela direção. Então uma pessoa que acorda com vontade zero de ir para academia, mas ela sabe que outras pessoas esperam isso dela, ela mesmo conta essa história de que eu sou uma pessoa disciplinada e os outros têm que ver que eu sou disciplinado. Agora ela tem impulso, motivação para ir lá e fazer, né? Entendendo isso, entendendo que motivação é o que move a gente literalmente, né? E aí, a terceira coisa que pode afetar essa motivação, aumentando ela ou danificando ela, é a confiança. Como assim confiança, Jeta? Se alguém de sua extrema confiança, alguém que você confia 100% na palavra, chegasse para você e falar, fulano, tem um baú com 100 mil reais enterrado num parque tal, eu tô com um mapa aqui, né? Eu não posso pegar esse tesouro, né? A pessoa que recebeu o mapa não pode pegar, então você pega lá pra gente dividir essa grana, né? Só que acontece,
Esse parque, ele fica lá no interiorzão, no meio do nada, então você vai ter que pegar 5 horas de ônibus, você ainda vai ter que pegar mais um trecho de 3 horas a pé, e você chegar lá, você vai ter que olhar o mapa e ficar um tempinho ali, mas tem uma marcação aqui exata e você vai conseguir ir lá e tirar esse baú de lá, beleza? Como é que você ficaria com essa proposta, né? Então, se alguém de muita confiança para você, que você não está duvidando da palavra, você pensa assim, pô, 100 mil reais e tudo que eu tenho que fazer é tirar um dia livre para ir lá pegar esse baú, acho que vale a pena, né? Agora, se essa mesma informação vier de uma pessoa que você não confia nem um pouco, de uma pessoa que você inclusive acha que quer te sacanear, você vai confiar nisso ou você vai confiar que a pessoa tá pregando uma peça em você? E se esse é o caso, você vai mesmo pegar o ônibus e andar a pé até chegar nesse baú? Não vai, né? E outra coisa, se mesmo que seja uma pessoa de sua confiança, mas ela falar assim, olha, parece que outras 10 pessoas já pegaram essa chave e esse mapa, então tem cópia da chave, então talvez você chegue lá, o baú nem esteja mais lá, né? Talvez já tenham tirado. E esse mapa, ele tá um pouquinho impreciso, tem uma imprecisão assim de mais ou menos uns 10 metros para cada lado, então pode ser que você tenha que ficar cavando aí por o dia inteiro para conseguir achar. E eu nem tenho certeza se é essa cidade mesmo, talvez seja uma cidade ali do lado, porque tá meio borrado aqui no mapa se é a cidade X ou cidade Y, então você vai ter que ir nas duas para checar. Percebe que quanto mais dificuldade eu boto na probabilidade de você realmente chegar nesse dinheiro, menos você quer ir, né? Então, se a gente não confia que o comportamento vai levar ao resultado desejado, a gente simplesmente não tem vontade de fazer. E a gente não só não tem vontade, a gente não tem motivação, a gente não vai fazer de fato, né? Então vamos recapitular tudo aqui agora, né? Uma pessoa disciplinada, quando a gente vê uma pessoa disciplinada, disciplina é o que a gente está vendo, né? É esse efeito, é essa consequência. Mas quais são as causas dessa disciplina? O que é que a pessoa está de fato fazendo para aparentar ser consistente, ser disciplinada, né? Então, o que ela está fazendo é... Opção 1, ela já tem um hábito instaurado, então para ela é fácil, digamos assim. Ou ela já tem um ambiente controlado que facilita ela repetir aquele comportamento, né? Então, quão fácil seria para você seguir uma dieta se a marmita tivesse quentinha e saborosa todo dia no seu prato, né? Então, se você não tivesse que cozinhar, não tivesse que comprar comida, não tivesse que aquecer a comida, não tivesse que se preocupar com tempero, não seria fácil ser disciplinado? Então, percebe como o ambiente afeta, né? Então, além de hábito e ambiente, é a motivação. E a motivação ela pode vir de necessidades, então quanto mais necessidades aquele comportamento atende, mais você consegue fazer, mesmo que você não esteja com vontade. E uma identidade também vai ser algo que fortalece uma motivação na direção, e também você ter confiança de que aquele comportamento vai chegar onde você quer. Se você estiver hesitando, se você duvidar, aí sua motivação enfraquece bastante e você começa a perder a força para ir lá e fazer. Se você fortalecer essas causas, você vai naturalmente ficar disciplinado naquilo que você quer. E perceba que disciplina é tanto um efeito que você pode ser disciplinado numa área da sua vida e não em outra. Você pode ter uma disciplina muito regrada na sua alimentação e suas finanças serem um caos, ou vice-versa, né? Então eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Se você quiser que eu aprofunde em algum desses temas aqui, né, sobre motivação, sobre hábitos, sobre identidade, sobre confiança, sobre, já esqueci o outro, ambiente, comenta aqui embaixo, né, que se eu vejo que muita gente está pedindo, eu posso fazer um vídeo aprofundando esse aqui, tá bom? E no mais, espero que tenha gostado, deixa um gostei aí, compartilha com quem você achar que precisa de mais disciplina, né? Precisa se motivar, precisa dar conta de um comportamento novo. E eu espero ver você no próximo vídeo. Até mais!